Eu estava até aqui, tendo em vista que nós estamos aqui discutindo o requerimento ponta a ponta, e eu tive a oportunidade de estar até ligando para ele, para ver um posicionamento que ele ficou de ver. Então, existe toda a sugestão, independente, nós estamos aqui para defender o povo. Toda a sugestão é válida. Segundo ele me disse, que todo o trabalho estava sendo feito para que a Barretos não ficasse esquecido. E nós vamos estar fazendo esse trabalho muito mais. Eu documentei isso de uma forma que, através das nossas lideranças políticas, e o prefeito, que é do partido, da gente poder mobilizar toda a cidade e fazer com que o pessoal, principalmente os moradores dos predinhos, não fique prejudicado com essa determinação. Porque sabemos que o governo Serra, que é do meu partido, eu não sei o que levou a essa decisão, mas entendo que vai prejudicar muitas pessoas, e naquele local a gente também está fazendo o trabalho das quitações também, dos imóveis dos predinhos de Siqueiraçu, Zé Faleiros, e entendo que é um momento que a gente poderia estar unindo forças para poder não deixar isso acontecer. Então, todo o trabalho está sendo feito, e eu espero que esse requerimento possa frutir efeito e nós possamos estar aqui numa oportunidade, poder contemplar que Barretos não perca esse escritório, que é de suma importância. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador André Rezende. Está com pressa o dia de hoje. Aliás, desde a semana passada, mas ele não pegou 100 hoje de novo, então não posso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que talvez esse seja um dos requerimentos mais importantes, porque realmente essa é uma das funções do vereador. Está defendendo a cidade, e nesse caso não só a cidade, como a região. Porque o fechamento do escritório de CDHU vai prejudicar quem? As pessoas que mais precisam. Ou são as pessoas que estão adquirindo as casas, ou que estão em processo tentando adquirir, que estão tentando renegociar dívidas, que estão tentando resolver os problemas. O fechamento do escritório vai acabar trazendo muitos e mais sérios problemas do que a manutenção do escritório. Nós já vimos até por diversas vezes o município assumindo encargos do governo federal, do governo estadual. Nós vimos isso quando contratou os agentes de fiscalização para trabalhar nos frigoríficos, com o município pagando para que não perdesse as exportações. Eu acho que é o caso até de um município, se for o caso, se propor a assumir esse serviço também. Porque isso está atingindo a população que mais necessita do nosso município. Pois não, vereador? Obrigado, vereador. Nesse aspecto aí que Vossa Excelência abordou contra o município, quanto ao município arcar com certos tipos de encargos, isso já acontece para juiz, promotor, tiro de guerra e tantas outras, bombeiro. Então, o município podia arcar com isso, mesmo porque fechar um escritório é mais uma perda para Barretos. Significa, no mínimo, mais 3, 4 desempregos para a cidade. No mínimo, não sei qual é o tamanho do escritório do CDHU. Mas é uma constante perda. Nós já perdemos nesses últimos tempos a Companhia Paulista de Força e Luz, nós já perdemos o transporte ferroviário, coisas que vêm sendo feitas dentro de um processo cada vez mais degradante. Ao invés de ser um processo de evolução, está sendo de involução. Então, essa é mais uma perda. E se a gente ficar aí parado, esperando para ver o que vai acontecer, virão outras perdas. E aí é sempre a história de, não adianta, foi por causa do governo tal. Não, não foi. É uma constância de coisas que Barretos vem em queda livre. Se a cidade não acordar, despenca de vez. Exatamente. Eu acho, então, que, nesse caso, valeria até a pena tentar, se for o caso, a prefeitura tentar assumir o serviço, mas não deixar as pessoas da cidade desamparadas. E como bem disse aqui, não é um serviço prestado só às pessoas da cidade. É um serviço prestado a toda a região e que, com isso, acaba trazendo as pessoas da região para vir à nossa cidade. E, às vezes, sempre quando a pessoa vem à nossa cidade, ela acaba consumindo, ela acaba gastando, e disso faz com que a cidade venha a ter crescimento, transforma a cidade realmente num polo regional. Agora nós já perdemos
a Regional da Segurança Pública. Nós começamos a perder uma série de regionais e com isso faz com que Barretos perca a importância regional. Então é muito importante realmente não só montar uma comissão, chamar as cidades do lado, mas brigar para que Barretos não perca mais uma vez, primeiro, a condição de polo regional e ser engolida. Segundo, para a população de Barretos que precisa. Porque quando você fala em CDHU, são as pessoas que mais precisam, que não têm casa ou que estão tentando adquirir ou tentando negociar. E isso vai estar dificultando em muito a pessoa, porque daí ela faz uma proposta. Até ir para São Paulo, voltar, até todo esse trâmite, muitas vezes já veio uma série de problemas financeiros e a situação mudou. Então é muito importante, não só que nós façamos esse requerimento, mas que sim, juntemos toda a região, reivindiquemos e, se possível, que o município assuma esse encargo, como já assumiu com outros, que eu vejo até de menor necessidade, mas que é importante que não percamos esse escritório regional em Barretos. Toda conquista que vem para Barretos, não importa quem foi, quem trouxe, o que trouxe, o importante é não deixar embora. E nesse momento, eu acho que não tem que ter situação, não tem que ter oposição. Tem que estar todo mundo junto, para união. Porque quem está perdendo, no caso, não é o prefeito, não é o deputado, não é ninguém. Quem está perdendo é Barretos. E se nesse momento não tiver união e não mostrar força para realmente manter o serviço, nossa cidade, mais uma vez, vai ficar para trás. E depois não adianta reclamar que Ribeirão era maior, que Rio Preto era maior. Enquanto não houver união para defender o interesse da cidade, isso vai ocorrer. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho. Em discussão, o requerimento número 1107, de autoria do vereador Claudionor Risse, que requer oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando informar-se a possibilidade do fornecimento de uniformes e equipamentos de segurança aos servidores públicos lotados no cargo de coveiros. Senhor presidente, gostaria, se for possível, falar englobadamente os 3 requerimentos próximos que estão no Brasil. Não pode. Já então, foi votado, eu estava ausente. Atendendo o pedido. Então, em atenção ao pedido do pessoal, vamos. Tem o lanchinho aí, né? Vamos continuar. Só aquele. Não, discussão de requerimento é 10 minutos, vereador. Claudionor Risse. Senhor presidente, colegas vereadores, ao pessoal que só resta o Braz lá e o nosso amigo, mais o... A vocês aí que corajosamente continuam aí, o nosso parabéns. Vejamos, esse requerimento 110, pessoal, que é onde nós estamos pedindo, para ser breve e rapidamente, uniformes para os nossos coveiros. Dispensa grandes comentários, porque asseio, estética, enfim, demonstração de organização. Eu gostaria, sem dúvida, que todos apoiassem essa iniciativa. Certamente o prefeito deve nos atender e os nossos coveiros se apresentarem de uma forma mais decente do que atualmente. O senhor quer uma parte para nós? Muito obrigado. Continuo aqui esperando o segundo. Continua em discussão, o vereador Luiz Carlos Anastácio vai fazer uso da palavra. Pastor, perdão, eu não vi que você estava chegando. Por favor. O senhor quer ou não quer?
vir falar? Não, mas eu vou ali. Oh, mas cabe sempre mais um aqui, novo vereador. Não, vou ficar na vez. Atendendo o seu pedido. Com a palavra em discussão, continua em discussão com a palavra o vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, senhores vereadores, Cláudio, eu entendo que o seu requerimento ele vem de encontro com aquilo que eu me preocupo muito. Você está solicitando aqui, primeiramente, eu acho que essa discussão de requerimento hoje, a gente acaba, às vezes, levando um pouquinho, né, mas esses requerimentos hoje estão dando para nós discutir, de verdade, de fato, aquilo que tem que ser discutido na casa. E você pede aqui, né, o fornecimento de uniformes, equipamento e segurança aos servidores públicos lotados no cargo de coveiro. Mas eu quero dizer para você, colega vereador, com todo respeito, que tem cargos na prefeitura de muita necessidade também de outros trabalhadores, outro servidor público municipal que necessita de uniforme e equipamento de segurança. Principalmente, Cláudio, no SAI, no pessoal que mexe aí com a questão de pavimentação, que às vezes acaba sendo empresa terceirizada, mas é prestadora de serviço para o município. Nos postinhos, há um perigo muito grande hoje de contaminação, Kiko sabe disso, e havia necessidade e há necessidade de equipamentos, protetor, de segurança. Nós entendemos que nas escolas, os professores hoje, principalmente nas escolas municipais à noite, falta segurança. E uma coisa muito importante, uniforme. Os funcionários públicos hoje, servidor público municipal, não tem uniforme para trabalhar. E tem que comprar. Enfermeiras, enfermeiros, atendentes, tem que comprar uniforme para ir uniformizado trabalhar. Então, seu requerimento ele veio numa hora oportuna, mas poderia ser estendido, Cláudio, para todo servidor público municipal. Todos. Todos. Se você hoje vê na rua os caminhões, as pessoas que trabalham na coleta de lixo, eles usam uma faixa que foi um projeto meu aprovado aqui, que não tinha. O caminhão, a pessoa passava na rua e não tinha aquela faixa, nós fizemos um projeto de lei, foi aprovado, e voltou agora essa empresa que está aí. Parece que algumas pessoas estão denunciando que não colocam a faixa, não dá protetor para a mão, que é uma luva própria, para que a pessoa pegue o lixo, mas se ela pegar vidro, se ela pegar alguma coisa cortante, não corte a luva. Ela é uma luva própria para isso, que ela é de aço por dentro. Ela dá a impressão que é pesada, mas não é. Isso eu te falo que eu conheço, eu vejo nos frigoríficos. O pessoal deveria estar cobrando isso aí. A questão do pessoal que trabalha no campo, né, de fazer mata-burro, implantação dessas coisas, teria que ter a bota própria para isso, não tem. Então, Cláudio, eu vou dizer uma coisa para você, não é só o pessoal do cemitério. Pois não, a parte. Obrigado, vereador Luiz Carlos Anastácio. Nesse eu não vou para a tribuna, então quero aproveitar a manifestação de Vossa Excelência para elogiar o vereador proponente pelo sistema de segurança dos coveiros e lembrar que há uns meses atrás eu propus que houvesse um sistema de segurança também para aqueles cortadores de grama que trabalham com máquinas que emitem sons muito acima dos decibéis permitidos,
para aqueles outros que trabalham pelo SAI, limpando as calçadas e tirando os detritos da calçada, com usa aquela máquina tipo lixadeira, que também emite um som altíssimo, vai ficar tudo surdo. Como essa molecada que frequenta esses bailes aí, por aí afora, que sabe lá Deus a intensidade do som, vai ficar tudo deficiente auditivo. E é oportuno que Vossa Excelência defenda o requerimento do vereador e que esse requerimento tenha a abrangência de atingir outras situações que trazem prejuízo para a saúde pública. Esses funcionários como um todo, se forem buscar os tribunais para a manutenção dos seus próprios direitos, terão indenizações altíssimas a serem pagas pela administração por não dar a eles a condição de proteção à saúde como deveria dar. Então, o governo lida com situações especiais como qualquer outra situação, como Vossa Excelência está levantando. Os que lidam com tantas outras coisas, que inclusive alguns benefícios de salubridade, de insalubridade, foram retirados do pagamento de alguns funcionários públicos, quando não deveria, porque faz parte do trabalho de risco que eles correm. Então, Vossa Excelência está também de parabéns, por Vossa Excelência estar observando que a abrangência não ficaria restrita apenas ao teor do requerimento, mas de outras situações que também têm que ser bastante cuidadas. Obrigado. Principalmente na questão do uniforme, viu, Cláudio? É de extrema importância para todos os funcionários. Se você for hoje num postinho, qualquer postinho da cidade, a maioria dos funcionários, às vezes, vão sem uniforme ou usa o uniforme próprio, compra um uniforme. Então, o pessoal do cemitério merece o requerimento, veio numa hora oportuna, veio. Tá? O Beto Andrade deve estar cobrando isso, né? E você deve ter ido lá, deve ter observado. Mas, olha, é tão grave a questão do cemitério. Tá, mas, Cláudio, o requerimento, a questão do cemitério é tão grave, mas é tão grave, que a pessoa mexe com terra contaminada, as pessoas lavam aquilo lá, mexe com resto de ossos, aquelas coisas tudo, e às vezes a luva não está nem preparada. Então, por isso eu quero dizer para você, não estou aqui fazendo demagogia, não, nem querendo discutir para passar tempo. Você está de parabéns, tá? Mas mesma coisa tem que ser feito nos postinhos. Postinhos é perigoso, o Kiko sabe disso como médico. Então eu acho que tem que ser definitivamente aí mudado o sistema de segurança do trabalho dentro da prefeitura. E a segurança do trabalho é o seguinte: se ela não cobrar, se ela não exigir, se a CIPA não agir, dificilmente a empresa, que seja hoje a prefeitura ou a terceirizada que presta serviço, ela não fornece equipamento de segurança. Então eu quero, esses dias para trás, Cláudio, estou encerrando, eu vinha vindo de São Paulo e topei com uma ambulância da prefeitura. Não falei nada aqui, não fiz requerimento. Presta atenção, Paulo, nisso aí. E eu parei num posto e o motorista da ambulância parou também. E ele disse: olha, vai fazer 15 dias que eu estou pedindo para a prefeitura trocar esse retrovisor meu. Eu falei: por quê? Ele falou: está todo quebrado e dificilmente dá para a visão ver de qual veículo que vem atrás. Não sei se trocou, se deixou de trocar, não é, né, mas eu ainda comentei com ele, né? Falei: olha, poxa, isso aí é baratinho, tem que cobrar isso lá. Então, são coisas que a gente fica sabendo, que é segurança, que corre o risco de vida das pessoas. Muito obrigado. Continue a discussão. É as músicas que deixam surdo. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero parabenizar o Cláudio, só que eu queria dividir aqui em algumas partes o requerimento, porque eu acho que é importante fazer essa divisão. Primeiro, como disse o Paçoca, não é o caso só dos coveiros. Eu acho que tem muitos setores que precisam de uniforme, porque o uniforme, primeiro, facilita saber quem é o funcionário. E a Nery sabe disso, que eu já até tinha pedido, que mais do que uniforme,
E eu cheguei a fazer uma emenda numa lei, mas disse que não poderia, que seria a identificação crachá com nome em todos os funcionários. Porque isso realmente beneficia o bom funcionário, que quem é um bom funcionário, estando com crachá, se identifica melhor e inibe quem está fazendo onda, quem está fazendo cera, a partir do momento que está devidamente identificado. Então, eu acho que a questão de uniforme é uma coisa que tem um custo, que nós sabemos que tem um custo, mas que, na medida do possível, poderia ser estendida a todos os... Quanto à questão de equipamento de segurança, eu acho que isso aí é obrigatório, a gente não teria nem que estar discutindo, eu acho que teria que estar implementando. E não só para o pessoal da prefeitura. Falta fiscalização para o pessoal terceirizado. E também já foi pedido para ver um requerimento nesse sentido. O pessoal, por exemplo, que hoje faz o corte à leitura da água. Vários procuraram com a questão de, por exemplo, filtro solar. Está na NR6, que é a norma regulamentadora, a questão do filtro solar. Os Correios, hoje, quando o carteiro sai, ele tem um pó de filtro solar para ficar. Porque hoje o filtro solar, inclusive tem uma lei aprovada do presidente da Casa do Existo, que nos clubes exige que coloque uma plaquinha avisando que é para o frequentador usar o filtro solar. E, ao mesmo tempo, nós deixamos as empresas, quem trabalha prestando serviço para o município, que não use por falta de... Porque se hoje, quem anda vendo o preço de conta de água, for realmente comprar o filtro solar para usar, acho que mais da metade do salário dele vai ficar gasto em filtro solar, que todo mundo sabe que não é uma coisa efetivamente barata. Só que, hoje, com o sol que tem, facilmente vão acabar arranjando problemas de pele, tudo. Então, nós teremos que ver, primeiro, a questão dos uniformes para funcionário, que deveria se fazer, paulatinamente, uma adoção de uniformes por setores, até que se concluísse com todos os servidores, principalmente os que se lidam com o público ou que têm alguma necessidade de uso. E a questão dos equipamentos de segurança, primeiro, a necessidade de fazer com que a prefeitura dê os equipamentos de segurança. Porque, às vezes, o próprio funcionário e a própria CIB fica muito preocupado com a parte de pagamento, de insalubridade, periculosidade, e porque nós mesmos sabemos que o próprio trabalhador nem sempre gosta de usar o equipamento de proteção. Muitas vezes, em várias empresas, ele tem o equipamento de proteção e não usa, porque na maioria das vezes o equipamento de proteção não é uma coisa muito confortável nem muito estética. Então, realmente, a questão de ter e determinar que se use. E o que até não se geraria custo, obrigar que as empresas que prestam serviço cumpram a lei. Porque elas, independentemente de estar ou não estar na licitação, se elas são obrigadas, se a licitação obriga ou não, a empresa ela é obrigada a fornecer o equipamento de proteção para os seus funcionários. Então, nós vamos pegar o pessoal da Macchione, nós vamos pegar o pessoal das empresas terceirizadas do SAI e cobrar dessas empresas, sim, que tenha todo o equipamento de proteção. Porque nada mais é do que estar respeitando a lei que está em vigor e a função, sim, é do órgão público estar cobrando delas. Ah, mas isso não estava na licitação. Ué, é a mesma coisa de dizer que não está na licitação, que tem que recolher o fundo de garantia do funcionário. Ela sabe que tem que recolher. Como equipamento de proteção, é uma obrigação dela. A hora que ela entrou na concorrência, ela deve saber as normas. Está implícita, não é, vereador? Exatamente. Não precisa estar escrito lá que ela precisa recolher o fundo de garantia. Como não está escrito lá, não precisa estar escrito que ela tem que cumprir os equipamentos de segurança que estão regulamentados pela NR6 e NR8. Então, eu acho que poderia ver, e até antes de começar a cobrar a prefeitura, que cobrasse das terceirizadas. Porque ela sim tem a obrigação. A prefeitura nós sabemos que envolve custo e eu acho que poderia estar planejando isso para paulatinamente ir suprindo todos os setores. E até lá eu acho que deveríamos estar cobrando das terceirizadas sim, porque elas têm a obrigação imediata de estar cumprindo a lei. Você quer mais 5 minutos? Para concluir? Obrigado. Continua a discussão. Eu peço a verificação de presença, por favor, Júlio. André Luiz Rezec. Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara.
Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Presente. Continue em discussões. Não havendo orador, está em votação o requerimento do vereador Claudio. 1106. 1107. Perdão. Barra 2007. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Claudio Norris. Continua o requerimento número 1108 do vereador Claudio Nor. Requer-se oficial do senhor prefeito municipal solicitando informações relativas ao prédio onde funcionava o antigo Cine Barretos. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Vou falar. Destaque para os dois. Pois não, sim senhor. Calma, calma. 10 minutinhos para cada um. Muito bem. Calma. Ô, Mazinho, põe ele para mim, por favor. Senhores vereadores, este requerimento, inicialmente eu gostaria de agradecer as sugestões muito válidas e oportunas dos vereadores Kiko, André e Paçoca, com relação aos uniformes, mas agora com esse requerimento 1108, nós estamos requerendo ao senhor prefeito que faça a abertura dessa estrada, viu, Paulo? É o 1108. 1108. É do Cine Barretos, mesmo. Aliás, esse é o Cine Barretos, gente. É. Então, eu gostaria de lembrar que no ano de 2005, quando fui secretário municipal da Cultura, nós tivemos a oportunidade de levar até o governador do estado e entregamos, através do secretário de Estado da Cultura, um projeto completo do Cine Barretos, transformando em teatro, cinema e até um local para exposição de obras de arte, uma galeria ali. Portanto, transformando aquilo que está hoje realmente uma vergonha, numa coisa bem mais bonita. Pois não, uma parte. Obrigado pela parte, vereador. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência sabe se aquilo já foi pago. Primeira coisa, o Cine Barretos já foi quitado, porque ele foi desapropriado, não foi pago, depois rolou uma dívida por longo tempo. Vossa Excelência está informado se nós temos ainda o débito do Cine Barretos ou ele já pertence ao patrimônio do município? A informação que eu tenho do pessoal da Prefeitura é que a situação do Cine Barretos perante a municipalidade está regularizada. Em que condições, vereador? Não tenho dados assim pormenores para informar, mas que está regularizada e a municipalidade pode sim e vai reformar aquele local. Bem, dessa forma, não só ao governador chegou esse projeto, que é um belíssimo projeto, por sinal, de reforma do Cine Barretos, mas também, por ocasião da Festa do Peão, daquele ano, de 2005, nós tivemos a oportunidade de recepcionar o ministro da Cultura, Gilberto Gil, e a ele nós pedimos e entregamos também um projeto, uma via desse projeto, para a reforma do Cine Barretos. Agora, então, depois de todo esse tempo, parece que nós estamos começando a receber os frutos desse trabalho que vem sendo feito, continuado, inclusive, brilhantemente pelo Dr. Cael, e esperamos que, muito proximamente, a gente veja se concretizando esse sonho de recuperação daquele local com todas as condições que ele precisa e merece e o povo barretense gostaria de receber.
Pois não. O Euripinho pediu primeiro. Em seguida, o senhor, por favor. Caro colega Cláudio, eu quero parabenizar por esse requerimento e parabenizar também você, quando secretário da Cultura, fez um brilhante trabalho. Eu acompanhei todo esse trabalho em busca de recursos para resolver a situação do Cine Barretos, que é uma situação da população, situação nossa, né? Todos cobram realmente uma atitude do prefeito, nós, vereadores, para resolver essa situação. Quando você era secretário da Cultura, eu fiz requerimentos aqui na casa e você respondeu que estava resolvendo a situação do Cine Barretos. Até uma pessoa, numa oportunidade, mandou uma mensagem parabenizando o trabalho nosso daqui da casa para poder resolver essa situação. De repente, o Dr. Cael assumiu e uma das primeiras palavras dele falou em relação ao Cine Barretos, mas já passou um ano e até agora não resolveu. Nós temos aí praticamente um ano de mandato e a gente espera que o Cine Barretos seja realmente, uma vez que já é do município, que seja reestruturado, que dê aquele local, um local digno. Também fiz nessa casa um requerimento pedindo para mudar o ponto de mototáxi em frente àquele local, na certeza de que fosse realmente feita a reforma necessária lá no Cine Barretos. Quando eu vi esse requerimento de vosso, hoje, eu surpreendi por dois motivos. Um, que você, como secretário, ex-secretário mais atuante dentro da sua pasta, conhece os trâmites e sabe que isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai ter que acontecer. E a gente espera o mais rápido possível. E a gente entende que, uma vez agora a casa, através de vós sendo questionado, que o doutor Cael, através do trabalho que você iniciou com o Gilberto Gil, quando aqui esteve, e assim já esteve aí uma pessoa ligada à área, engenheiro, para poder avaliar o Cine Barretos, e entendemos que isso aí está demorando muito. Quem sabe, oxalá, com esse requerimento as coisas possam vingar e a gente vai estar torcendo para que Barretos retome esse Cine Barretos, que nós temos boas recordações. Muito obrigado. Obrigado, Euripinho, pelas colocações. Eu gostaria, inclusive, de contar com todos os colegas vereadores para, num movimento assim uníssono, que a gente vá reivindicar e cobrar constantemente da municipalidade esse trabalho. Agora quero conceder uma parte ao Lilico. Eu, reiterando as palavras do nobre vereador Euripim, gostaria de estar cumprimentando o vereador Cláudio pela iniciativa. Vejo que mesmo quando recentemente que deixou a pasta da cultura, vem fazendo esse trabalho, preocupado com aquilo que você plantou lá atrás, e futuramente, quando Barretos conseguir essa reforma, com certeza vai ter seu dedo lá. Eu acho que é isso que é importante, a gente preocupar com aquilo que a gente deu início. E a gente sabe que, com você aqui, você é uma pessoa que se preocupa com isso, principalmente com a cultura, com o turismo. A gente acompanha você em vários outros setores também, da parte de turismo da cidade, de cultura, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. O meu cumprimento aqui e está de parabéns. Muito obrigado, vereador Lilico. Vossa Excelência, que foi, inclusive, secretário municipal antes de mim, vereador atuante, tem uma boa noção do que representa o Cine Barretos e certamente vai nos ajudar e torcer para que essa obra fique pronta o mais depressa possível. Vereador Claudio Honor, o senhor me concede uma parte? Sim, pois não. Acompanhei atentamente a sua colocação, a colocação dos demais vereadores, e realmente o Ministério da Cultura tem uma quantidade grande de verbas para destinar para essa área de cinema, e eu acho que isso deve estar sendo trabalhado pelo prefeito municipal, uma vez que o senhor iniciou as tratativas nesse sentido com o próprio ministro. Mas cabe-me ressaltar aqui nesse momento a disponibilidade de um cidadão ilustre de Barretos, que inclusive já foi homenageado por essa casa nessa legislatura, Dr. Gabriel Jorge Ferreira, que, com a sua ligação com a União de Bancos Brasileiros, Unibanco, destinou uma verba significativa da Fundação Walter Moreira Salles para a reforma do Cine Barretos,
que, segundo palavras dele próprio, que eu tive a oportunidade de ouvir, é um local muito marcante na vida dele, uma vez que ele, frequentando o Cine Barretos, foi que ele iniciou o seu aprendizado de inglês. Ele é um grande, um apreciador do cinema, não poderia deixar de ajudar na recuperação desse local que foi tão marcante na vida dele. Então, vale ressaltar para os anais da Câmara a participação do Dr. Gabriel Jorge Ferreira. Obrigado, Eurico. O Dr. Gabriel Jorge Ferreira é uma pessoa muito benquista, foi meu vizinho na Vila Barone, e o pai dele, inclusive, deixou uma motocicleta, eu tenho o prazer de falar isso, que depois deteriorada, estragada com o tempo, abandonada no fundo do quintal, eu tive a oportunidade de depois promover a reforma dessa moto, sob custódia do Dr. Gabriel Jorge Ferreira. Ele já levou a moto para São Paulo. Essa moto foi com a qual o pai dele criou toda a família, não só ele vendendo máquinas de costuras pelas fazendas afora. Então, o Gabriel Jorge Ferreira, com quem eu já falei várias vezes, certamente vai nos ajudar. E eu fico muito contente de saber, eu tinha alguma notícia, e agora você está confirmando. Obrigado, Existo. Obrigado a vocês. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Anastácio. Em discussão, o requerimento do vereador Claudionor Risse, solicitando informações sobre a reforma do antigo Cine Barretos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Claudionor, eu destaquei o teu requerimento. Pode atender aí para mim, é o meu? Não. Eu destaquei o seu requerimento e observei aqui os pedidos que você faz. Mas, Claudionor, eu vou dizer uma coisa para você. Foi vergonhoso a situação que deixaram o Cine Barretos no aniversário de Barretos, nas comemorações que a cidade passou, na realização da festa do Peão de Boiadeiro. Eu fiz questão de manhã, no dia 26, vim até o Café Ivaí, porque eu tinha um compromisso às 8 horas de ir até Bebedouro para depois vim com algumas pessoas, nós tínhamos uma reunião lá para recepcionar o ministro. E eu passei ali pelo Cine Barretos. Sinceramente, Claudionor, eu fiquei triste de ver o lixo que está aquilo lá. A prefeitura, Kiko, não teve coragem de pelo menos limpar. Resolver vai ter que resolver. Seja essa administração, ou seja a outra administração que vai vir, vai ter que resolver a questão do Cine Barretos. E eu me lembro que, recentemente, o senhor Gabriel, junto com o Dr. Cael, anunciou a reforma do Cine Barretos. E foi interessante que havia uma até data prevista. Cael deu entrevista na Rádio Independente e foi publicada no jornal O Diário, que o Cine Barretos já estava iniciando a reforma, que já tinha tirado a parte do teto. Isso ele deu entrevista e está no jornal O Diário, é só buscar. E que o Cine Barretos ia passar por uma reforma total. Mas o interessante é que não se preocuparam, presidente Existo, em pelo menos retirar dali o entulho, a sujeira. Aquele senhor, aquele jovem que tem aquela lanchonete de frente, esses dias para trás, comentou comigo o seguinte. Ele falou: Paçoca, é triste ver o abandono, a imundície que está isso aí. Eu vou dizer uma coisa para você. Teu requerimento veio numa hora oportuna
E hoje nós estamos tendo a oportunidade que nós às vezes não temos, porque nós mesmos votamos no englobamento da matéria, e nós às vezes, os nossos requerimentos não são votados para a gente discutir, Kiko, mas hoje estão dando uma oportunidade para a gente discutir o requerimento de vocês. Estamos sempre abertos para isso, não tem nenhum problema. Nós ganhamos bem para isso, para discutir, para debater, não tem problema nenhum. Mas aqui você fala o seguinte: qual é a real situação do prédio onde funciona o antigo Cine Barretos? É precária, estou te respondendo. Suja, imundície, abandono total. Há previsão para a reforma do referido prédio, transformando num moderno teatro municipal? Espero que isso seja feito. Em caso positivo, quando? Em caso negativo, o que está inviabilizando a atuação das medidas urgentes e necessárias para sanar o problema supra-mencionado? Vontade. Essa eu também respondo. Todos administrador, todos prefeitos que vêm para a campanha municipal, e se você pegar a fita de todos que fizeram campanha, entra na pauta de governo a reforma do Cine Barretos. Todos, sem exceção. Espero que o Manuel faça, porque no dele também entrou. E quando você foi secretário de Cultura, nós tem um requerimento meu que foi aprovado aqui, não me lembro a data, solicitando limpezas, maiores atenções ali, e foi informado que não ia ser feito só a limpeza, mas ia ser feito a reforma, que havia um projeto amplo de reforma, de voltar até o Cine, né, e algumas coisas assim, baseado dentro do requerimento, na resposta do requerimento. Mas o que hoje deixa a gente triste não é nem a questão da reforma. Isso tem que haver, é um patrimônio histórico nosso. Patrimônio histórico, o Cine Barretos. Já passou não sei quantos prefeitos. Mas o importante hoje que a gente vê, Kiko, que precisa ser feito urgente ali, e passa lá amanhã você, qualquer um vereador ali, e vê a imundície que é aqui no centro de Barretos. De frente tem uma lanchonete, do lado tem uma caixa, um banco, para cima a Caixa Estadual, de frente a Caixa Federal. Ali, o vereador Claudio Honor, ali com um meio-dia limpa, fica limpinho, e pode até acreditar numa coisa: não havia tanta pressão em cima da população a respeito daquilo ali. Aliás, não tem movimento na nossa cidade. Eu comentei isso ontem, que nós não fazemos movimento em Barretos, de espécie alguma. Por que eu estou dizendo isso? Só para não mudar. Porque eu estive dentro do frigorífico, e o funcionário levantou uma questão lá, e eu disse: olha, nós temos que começar a movimentar, temos que começar a agir, temos que começar a fazer movimento. Mas o pessoal não quer fazer isso. Quando você fala isso, não quer. E o que precisa fazer aqui na cidade é movimento para chamar a atenção das autoridades, seja nossa vereador, seja do prefeito, seja do secretário, seja de quem for. Mas tem que ser feito algo que chame a atenção, que levanta a questão da necessidade de fazer reforma. E o Cael deu uma entrevista no rádio, dizendo o seguinte, que dentro de 90 dias ele entregava o Cine Barretos. Passou-se 90 dias, veio a festa do peão, não limparam, totalmente abandonado. E eu espero, sim, Claudio Honor, que seja feita a reforma, que seja reestruturado. Comprou-se o Casa Grande. Está totalmente abandonado. R$600 mil no Casa Grande, Kiko. Vereador André, uma parte. Só para lembrar, inclusive, o Casa Grande foi convocado uma sessão extraordinária da Câmara, porque tinha que ser no final do ano, que senão ia perder o grande negócio. Não sei para quê, mas o grande negócio. Bom,
comprou-se o Casa Grande, gastou-se R$600 mil, pode começar um projeto o ano que vem, que é ano político, para dizer que fez, que deixou de fazer, mas abandonou o Cine Barretos, com muita tristeza, que eu vejo, né, um patrimônio histórico da nossa cidade, que ali nós passamos, trocamos gibi, né, assistimos tanto filme matinês. Eu tinha a oportunidade de ser engraxate, ficava ali à noite, engraxando na porta do Cine Barretos. Depois fui trabalhar no King's Lunch, ficava ali entregando convite para o pessoal propaganda e comer ali no Sidney. Então, tem uma história o Cine Barretos, e uma história bonita, e hoje está totalmente abandonado. Então, nós torcemos para que a administração, através do Dr. Cael, através de você, que tem uma ligação direta com o prefeito Emanuel, que tome as devidas providências e resolva de vez a questão do Cine Barretos. Eu estava vendo que já iniciou, né, a reforma e a reestruturação da estação rodoviária. Eu acho que o Cine Barretos, ferroviária, desculpa, eu acho que, eu estou terminando, presidente, eu entendo que deveria primeiro ter feito o Cine Barretos. Não sei por que, carga das água, que quiseram lá fazer primeiro a estação ferroviária e deixar o Cine Barretos para trás. Por isso, eu te parabenizo e torço para que isso venha acontecer de verdade. E de fato, mas rápido, urgente. Né? Principalmente, você poderia ligar para o secretário, o Cael é meu amigo, gosto do Cael, tenho ele como um irmão, tudo que eu preciso eu ligo para ele, e dizer, olha, pelo menos limpar. Né? Aí, talvez, ficaria mais um tempo abandonado. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação. Vai na tribuna. Com a palavra o vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e 3 munícipes que estão fazendo uma prova, um tour de force. Eu quero fazer aqui algumas observações pertinentes ao Cine Barretos, que foi desapropriado pelo então prefeito Ibrahim Martins, porque, segundo consta a história, aquele imóvel seria comprado para ser transformado numa igreja evangélica. E por pressões, sabe lá Deus de que tipo, mas a gente imagina de onde tenham vindo essas possíveis pressões, o prefeito então desapropriou o imóvel para, sabe lá Deus o quê. Não houve uma justificativa para isso, o imóvel durante o seu mandato ficou absolutamente inócuo e cada vez mais degradado. O prefeito seguinte que veio assumir coincidiu com o meu primeiro mandato. Foi o senhor Nelson James, e eu me lembro perfeitamente, está aí, no registro da casa, foi o primeiro requerimento que eu apresentei nessa casa, para devolver o Cine Barretos. Porque a prefeitura dizia que não tinha condições de arcar com aquilo, prefeituras anteriores diziam, aquilo estava deteriorando, estava enfeiando a parte central da nossa cidade. Então, fiz o requerimento. O prefeito Nelson James respondeu e me convidou para ir à prefeitura. Eu fui lá. Ele disse, eu tenho a intenção de fazer disso daqui um centro cultural. Maravilha. Então, vamos ver como é que vai ser. Ele entregou o projeto para o seu então secretário, Eduardo Brandt, para que confeccionasse, elaborasse um projeto para vir ocupar o Cine Barretos. E ele me mostrou o projeto. Eu falei assim, eu acho que você está sonhando meio estranho, porque você não tem essa condição financeira para implantar esse estado aí que você, esse benefício que você pretende a esse imóvel. E não implantou. E não fez nada. E passou a administração dele, veio a administração do Web, não se interessou por aquilo, veio de novo a administração do Web, agora de Emanuel. Serviu para colocar o vereador Cael numa situação desagradável, até vista como um desprestígio por parte do prefeito, porque não deu a ele a retaguarda daquilo que ele afirmara, que viria a reformar o imóvel. Até houve um esboçozinho ali de limpeza ali na frente, mas ficou por isso mesmo.
E vai acabar o mandato do senhor Emanuel e não vai acontecer nada, não. Fala, fala, fala e não faz. A gente sabe que não faz. Primeiro porque é caro fazer. Não é tão simples, não. O vereador Anastácio disse que era simples para ocupar. Mas não é não, porque eu acho que grande parte da estrutura está comprometida. Há um risco de um desabamento daquilo ali. Daquela marquise ali há um risco de desabamento. E ali ficam pessoas o dia todo. Antigamente ficavam aqueles vendedores de baú da felicidade, aquelas coisas todas. Hoje fica com os mototaxistas. Não vai criar uma tragédia e um trem daquele resolve despencar, vai morrer gente. Porque aquela laje ali deve pesar tonelada. Pois bem, agora vem o requerimento do vereador Cláudio Honor. Muitíssimo oportuno, muitíssimo. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai dizer que faz parte de algum projeto que ele não vai implantar. Vai continuar lá do mesmo jeito. E o outro prefeito é que vai ter que pensar, se for pensar, porque eu acho que é um encargo muito alto. Eu acho que na atual conjuntura, a única coisa viável seria fazer a mesma coisa que fez com o Hotel São José, mas não no preço que foi vendido o Hotel São José. Que aquele terreno ali vale muito, ali caberia uma loja comercial de grande porte, ali caberia um prédio, se fosse o caso, ou qualquer outra coisa, menos tentar recuperar o Cine Barretos. Eu acho que ele, embora faça parte da nossa história, ele é história. Não é mais coisa para ser usada, porque nenhum prefeito vai emplacar ali, senhor vereador Cláudio Honor, embora eu acho que deveria, no mínimo 4, 5 milhões de reais para reformar aquele imóvel. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Porque, como eu disse, toda a estrutura está comprometida. Não é uma simples reforma, não, vou consertar ali, não. Está tudo infiltrado. E Vossa Excelência foi secretário e entrou lá dentro. Viu como é que estava. Aquilo ali é uma situação de risco, inclusive de endemias, inclusive de colocar a saúde pública em risco. Sabe lá Deus o que se cria lá por dentro. Como a gente só toma atitudes quando as coisas apertam de alguma forma negativa, seria muito bom que nessa não fosse feito assim, embora eu não acredite. Eu valorizo o requerimento de Vossa Excelência, mas eu acredito que vai continuar do jeitinho que está. Eu gostaria de saber a resposta que Vossa Excelência virá receber, mas se for uma resposta do tipo, faz parte dos planos, faz parte do projeto de não sei o quê, faz parte não sei o quê, só Vossa Excelência pode contar que não vai acontecer nada. Porque os requerimentos que eu recebi, as respostas costumam ser essas. Coisas simples, coisas corriqueiras que já foram levantadas aqui na Câmara. E o prefeito responde, ou o secretário A, B, C responde, mas não se faz. Eu não sei qual é a preocupação atual, mas a gente sabe que na condição atual do Cine Barretos, nada vai ser feito. Nada. Porque implica em muito dinheiro. Seria ótimo que fosse com um dinheiro trazido de fora. Ou então, faz o mais simples, põe algum dentro dos cofres do município, vende. Já que pagou mesmo e já que não sabe o que fazer com aquilo, já não tem o que fazer, já não tem como fazer, vende. Mas eu torço para que não, que o prefeito responda que não, vai fazer e comece a fazer. Dizer que vai fazer, como disse o Nelson James lá há quase 16 anos atrás, dizer isso não vai adiantar nada. Obrigado. Questão de ordem do vereador Paulo Corrêa. Pedir a prorrogação dos trabalhos. Prorrogação dos trabalhos. É isso mesmo? Está certo. Está em votação a solicitação do vereador Paulo Henrique Corrêa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a prorrogação dos trabalhos. Não havendo mais oradores, vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população que ainda resiste, apesar da adiantada da hora, senhores funcionários. Vereador Cláudio, eu vim para discutir esse requerimento porque eu vejo algumas coisas. Como bem disse os oradores que me antecederam, isso já vem desde a época do senhor Ibrahim, quando estava na prefeitura,
enrolando a questão do Cine Barretos. E hoje a grande questão é que a questão estrutural do prédio está completamente comprometida. Certamente Vossa Excelência, quando era secretário, deve ter entrado lá dentro, e aquilo lá dentro é realmente uma situação caótica. Eu acho que... E daí tem alguns outros poréns que a gente precisaria ser levantado. A construção de um teatro municipal em plena Rua 20, entre as avenidas 17 e 19, implicaria em um problema que até o plano diretor que nós aprovamos prevê que teria um sério problema: estacionamento. Porque aquela região ali, primeiro, em virtude do calçadão ali, tem um estrangulamento da via, passam 2 veículos por vez, e nós não teríamos problema de estacionamento. Então seria, além do dinheiro para recuperar a estrutura, além do dinheiro para recuperar todo o prédio, para reformar o prédio, para adequar o prédio, nós teríamos que levantar uma questão muito séria. Permita uma parte. Pois não. Essa questão do estacionamento, André, não vejo dessa forma. Nós temos que lembrar que as sessões de teatro normalmente acontecem à noite. E à noite, o estacionamento ali já está praticamente livre, uma vez que aquela área é muito ocupada, mas durante o horário comercial. Vocês podem passar por ali durante a noite, e quanto mais tarde, mais vagas existem ali. E lembrando que, como eu disse, o teatro funciona à noite normalmente, eu creio que esse problema de estacionamento talvez não fosse tão grave. Não, correto o seu raciocínio, mas até em função do calçadão, nós temos estacionamento de um lado só da rua, pela Rua 20, pela Avenida 19, na 17 dos dois lados. Então, realmente, ali, até eu me recordo de cinema ali, sempre ficava um congestionamento, que certamente é uma questão. E por que não já não começar a pensar no caso, igual fez, porque nós já votamos aqui quando da venda do Hotel São José. O que aconteceu? A prefeitura chegou a gastar 5 vezes mais com a desapropriação do que com a venda. Então, de repente, o Paçoca disse bem, e é a mesma coisa que acontece com Casa Grande. A prefeitura vai, desapropria o imóvel e deixa o imóvel se deteriorando. Você vem a depreciação do imóvel todo e, de repente, chega num certo ponto que acaba ficando mais barato se desfazer dele a um preço muito menor do que pagou, porque certamente... Eu não sei, e confesso que não sei o valor do precatório que virou o Cine Barretos, mas com certeza, se vender hoje, não se arrecada o que foi pago na época. Então, a gente, de repente, está vendo que tem que se dar uma prioridade maior ao que realmente dá para se fazer. Porque ficar adquirindo próprios, adquirindo bens, para deixar com que o tempo vá depreciando, deteriorando isso, nós vamos acabar criando um patrimônio, aquele patrimônio que não vale nada, que é preferível dar do que ter o patrimônio. E, como disse o vereador Kiko, se for pensar que aquilo ali, pelo menos é o que se consta na história de Barretos, que foi desapropriado apenas para que a Igreja Universal não comprasse e não montasse um templo lá. E acabou comprando na 25 um templo maior. Então, se a gente começar a ter esse tipo de atitudes, não, vamos começar a comprar algumas coisas, o que compra requer manutenção, requer investimento, requer, sim, com que faça, que funcione. Porque nós já passamos o Nelson James, 2 mandados web e quase um mandado do Emanuel. Há 4 administrações, há 4 anos, são 12 anos do imóvel parado. Nós já tivemos a notícia nos jornais que a Marquise estava quase caindo, que tinha sido interditada pelo bombeiro. Já tivemos todos os tipos de notícias de dengue, de criador de vários tipos de animais lá dentro. E isso vai levar ao quê? Eu não vejo nenhum benefício para a cidade na desapropriação do Cine Barretos. Eu acho que seria até melhor que se deixasse a Igreja Universal, porque pelo menos o prédio estava sendo cuidado e não teria todos esses problemas. Agora, realmente, como eu vejo seriamente o caso do Casa Grande, que hoje está lá abandonado. Como nós vemos o caso na 28, na 32, Proapa, que também a prefeitura pegou e está fechado com mato, com criadores de dengue. Então, não adianta querer falar que tem muita coisa. O que tem que realmente ser útil, tem que estar servindo a população.
E é isso que nós esperamos. Se realmente vier um projeto, que seja um projeto viável, um projeto exequível. Porque simplesmente falar que tem projeto, faz muito tempo que nós estamos escutando projeto, e ele, com data, e continua lá. Se bem, vereador, que essa história de marcar data, marcar a data não significa muita coisa, porque nós já vimos marcar várias datas e prorroga as datas e nem começa. Então é importante realmente ter. E a hora que tenha aqui, até se tem uma previsão para transformar em teatro, seria bom que sempre quando tem um projeto, que se mostre o projeto, que se abra o projeto, que se abra até para que venha críticas, sugestões, porque com certeza vai fazendo com que o projeto evolua. Porque, de uma certa forma, inclusive, digo, da gestão passada do meu tio, já existia, todo mundo fala, o projeto. Cadê o projeto? Vamos mostrar o projeto. Já se falou em captação da Lei Rouanet, já se falou em vários tipos de captação, e precisa realmente ter um empenho para que não fique no centro da cidade aquilo abandonado, uma criação de animais, algo que está enfeiando a nossa cidade, e principalmente que, se for ver, que desapropriou só para evitar que se passasse por uma igreja. Realmente nós precisamos evitar isso, e espero que a resposta desse requerimento... Pois não, vereador? Poderia ser, eu estava comentando com o Lilico aqui, que poderia ser feito uma pesquisa junto à população, qual que é o interesse da população para aquilo ali também. Né? Não que a população, não, às vezes, ela tem o desejo de participar, né, e não é convidada. Poderia, né, nós estávamos conversando aqui agora, um plebiscito, uma pesquisa, para ver o que a população quer realmente do Cine Barretos. Seria interessante. Não. Mais uma. O importante é que, na verdade, seja elaborado algum projeto urgente para resolver a questão do Cine Barretos. Eu agradeço a parte, vereador Zanastácio, e já queria solicitar a Neire que fizesse um requerimento para a semana que vem, para a gente saber quanto se pagou efetivamente no Cine Barretos e qual é a avaliação do imóvel hoje, para a gente ter uma noção até que ponto e quanto ficaria uma reforma, para a gente ter uma noção disso, até para abrir um debate um pouco mais sério. Seria melhor vender, seria melhor reformar, seria melhor isso. Porque também fala assim, o que acha? Mas qual a viabilidade econômica? Eu acho que seriam informações extremamente úteis para todos os vereadores. Porque começou o debate a gente escutando. Não sei se está pago, não sei se não está pago. Então, quanto se pagou, quanto vale hoje, qual a previsão de valores gastos numa reforma? Porque também você pegar um prédio hoje que vale 500 mil e gastar 1,5 milhão para não valer nada, eu acho que não compensa. Então, nós teremos que ter realmente o dado concreto. Quanto se pagou? Quanto vale? E quanto fica a proposta de orçamento? Se tem um projeto, quanto fica a execução desse projeto? É só isso, senhor presidente. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Claudionor Risse. Está em discussão o requerimento 1109/2007, de autoria do vereador Claudionor Risse. Aqui, Claudionor. Senhores vereadores, este último requerimento meu, de número 1109, versa sobre a construção de uma via, na verdade, o prolongamento da Frederico Ozanam, popularmente chamada de Avenida Contorno, né? Do Contorno. Eu gostaria de lembrar que a gente tem a satisfação, esse vereador aqui tem a satisfação de dizer que é de nossa autoria o requerimento de duplicação da Avenida do Contorno, cuja primeira rotatória já está pronta ali em frente ao posto Las Vegas. Então, dali, emendando-se a essa Avenida do Contorno, estamos vendo uma obra extraordinária, muito bonita, que está sendo feita, essa avenida de 2 pistas, que vai atravessa o bairro ali, Jardim de Alá,
o Santa Terezinha, Alto da Barone, e vai embora até sair lá, né, Mandioca? Até sair lá perto da Brigadeiro Faria Lima. Para quem ainda não conhece totalmente, serão no total 5 praças rotatórias da Brigadeiro Faria Lima, Euripinho, até o supermercado RD, lá perto do bairro Barretos 2. Então, vejamos, é uma obra maravilhosa que já está sendo construída, e eu tenho notícia que nós vamos nominar uma rotatória, o Mandioquinha vai nominar outra, então, isso tudo é satisfação para nós muito grande. Mas, voltando ao objeto desse requerimento 1109, que é a construção e urbanização do prolongamento da Avenida Antônio Frederico Ozanam, e que faria uma interligação, portanto, dessas duas avenidas em construção, diretamente também com a rodovia Assis Chateaubriand. Dessa forma, o que nós teríamos? Uma grande via expressa, permitindo às pessoas que vão para Guaíra, São Joaquim da Barra, Franca, enfim, que buscam a rodovia Assis Chateaubriand, um acesso direto de ida ou de volta dessas cidades, permitindo, portanto, um trânsito rápido, uma obra maravilhosa que viria a engrandecer o nosso município de Barretos, e sendo ali mais uma entrada rápida para a cidade de Barretos. Eu acredito que essa obra será, uma vez concretizada, se for atendida pela municipalidade, trará um progresso muito grande para Barretos em termos de trânsito e interligação com as cidades e circunvizinhas. Era isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador André Rezec. Vereador Mandioquinha, prezado vice-presidente, eu gostaria que o senhor fizesse uso no meu lugar, e eu gostaria de comunicar aos seus vereadores que eu estou com um problema de glicemia alterada e eu vou ter que me ausentar. Eu gostaria que o senhor, por favor, assumisse aqui o lugar do presidente, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra porque tem algumas coisas que eu gostaria de discutir nesse requerimento. Primeiro, guardar o senhor presidente, até. Primeiro, eu gostaria até de falar com o vereador Cláudio, que no primeiro considerando ele coloca que a atual administração entregou à população importantes obras do contexto viário para nossas cidades. Trata-se da urbanização completa do Jardim de Alá. Primeiro, até para esclarecer, caso Vossa Excelência não sabe, as obras do Jardim de Alá, na verdade, foi um loteamento aprovado, e quem está fazendo as obras é o proprietário do Jardim de Alá, é o senhor Rubens Baroni. Inclusive, o engenheiro responsável pelas obras é o Ducati. Então, o asfaltamento daquelas ruas, a colocação de postes, todos, como é com todo o loteamento, o loteador que é incumbido de fazer. O dispositivo de acesso em frente ao jogue e a rotatória da 28, sim, obras da prefeitura. Mas a urbanização do loteamento, efetivamente, é uma obra do loteador, que é o senhor Rubens Baroni. Então, Permita uma parte? Pois não, claro. Justamente, eu fiz referência à avenida que atravessa, portanto, o alto do Jardim de Alá. Somente a avenida. E que leva e traz, portanto, ali nós tínhamos só uma pista. Vamos ter duas agora. Sim, feitas pelo loteador. Isso. Não, é que aqui ficou assim. A avenida não. A avenida pela sim. Municipalidade. Não, a avenida sim. A avenida sim. A avenida está sendo feita pelo loteador? Pelo loteador. Muito bem.
Todas as avenidas, o asfalto e o coisa das avenidas, pelo loteador. Os dispositivos de trânsito, sim, feitos pela administração municipal. Então, eu estou me referindo à avenida que dá continuidade a Frederico Ozanam. Correto. Exatamente. Você chega ali nela, no Poço Veguinhas, tem o dispositivo e depois aquela continuação feita pelo loteador. Eu conversei, inclusive, com o Ducati, o engenheiro Ducati, que me confirmou que a parte de asfaltamento foi feita pelo loteador. Realmente, eu não vou teimar com Vossa Excelência, porque me careço aí de mais informações. Eu estou até falando porque realmente essa foi uma informação do Ducati. A rotatória em frente ao jockey e o dispositivo em frente ao jockey, a rotatória da 28, feitas pela prefeitura. Mas aquele trecho de asfalto, bem como as das ruas para baixo, como a iluminação que ainda não foi colocada, a responsabilidade é do loteador. Como todo loteamento a ser feito, cabe ao loteador fazer todas as benfeitorias. E segundo, dizer que tomara que o requerimento de Vossa Excelência seja colocado em prática. Porque daí sim, a parte de lá da Ozanam, que é a Avenida Derby, vai virar um acesso ao Parque do Peão. Porque daí sim se sai para a rodovia e vai ficar próximo ao acesso. Porque por enquanto se discutiu, quis se colocar como coisa só para vir uma verba. Mas ela não é. E se realmente prolongar do RD até a Assis Chateaubriand, realmente daí ela se tornará um acesso ao Parque do Peão. Que também já fica o próximo problema. Que é que quando ela chegar na Assis Chateaubriand, ela está chegando numa rodovia estadual. E a rodovia estadual requer um dispositivo de acesso que precisa de um projeto aprovado junto ao DR. Mesmo porque você vai chegar com uma pista dupla ali na rodovia. Então seria um dispositivo muito maior, ou por cima ou por baixo da rodovia, o que demandaria estudo e custo. Então, realmente, se estiver dentro das pretensões do senhor prefeito fazer isso, ele já deveria encaminhar esse projeto ao DR também, solicitando, porque depois não adianta, você vai chegar na rodovia não significa entrar na rodovia, e depois nós vamos ter o mesmo problema para discutir, que nós discutimos no final da Avenida Olímpia, no final da Avenida da Fraternidade Paulista, porque ali termina o fim da competência do município com a competência do Estado. E sempre quando tem essa diferença de competência, acaba travando, acaba enrolando um pouco. E realmente, se for feito esse acesso, daí sim, aquilo se torna um acesso ao Parque do Peão, aquilo ali vai ter um novo dinamismo naquela área. Porque, hoje em dia, as casas, basicamente, tem um grande número de casas, interligaria o Derby até o RD. Do RD para frente, pois não, vereador Lilico? O novo vereador aqui está solicitando a urbanização da avenida, tudo. Eu acho também que seria interessante também fazer um adendo no requerimento do novo vereador, de colocar iluminação nessa avenida também, com superposte, fazer a iluminação também que seja uma prioridade também, que eu acho que é muito importante. Inclusive tem um requerimento meu que foi feito logo no primeiro ano, porque realmente ali na Frederico Ozanam a iluminação é muito ruim, ela fica muito aquém do necessário. Então, que realmente fizesse, hora que alarga uma rua. Hoje na rua de cima que fez, já tem iluminação, na de baixo ainda não tem iluminação, mas é de responsabilidade do loteador. Agora, onde está abrindo e continuando a rodovia, seria muito importante não só colocar o superposte, mas melhorar a iluminação já existente. Porque quem passa por ali à noite sabe que a iluminação ali naquele pedaço é extremamente deficiente, não dá para ser considerada nenhuma iluminação, porque mesmo se você apagar o farol, você não enxerga muitas vezes a rua ali. Então, agora, com a abertura do outro lado, com a verba do Ministério do Turismo para interligação do Parque do Peão, realmente vai estar interligando o bairro Derby Clube, vai estar aumentando o movimento, e o que vai se fazer mais ainda, a iluminação pública, uma iluminação pública de qualidade, para que quem está no local possa enxergar, porque hoje você vem, e principalmente ali enquanto está em obras, ele fez um desvio chegando ali no Jockey, que se você não conhecer o desvio, você corre um sério risco de ir ao contramão ou bater na placa, porque você só vê em cima. Qualquer vereador que chegar ali... Pois não, vereador Lilico. Até citando essa preocupação do novo vereador,
Eu tive recentemente essa semana ali no Santa Terezinha, no Vila Marília, e os moradores ali estão preocupados. Eu, particularmente, vi uma batida na minha frente, onde passou um caminhão desses de concreto aí, pegando um rapaz de moto. Graças a Deus, o rapaz conseguiu cair da moto e o caminhão só passou em cima da moto. Senão ali tinha dado fatalmente um acidente fatal. Eu acho que é muito importante isso que está sendo feito pela administração. Eu gostaria que, a partir do momento que passou por cima de mim, que o pneu de trás passasse acima do nobre vereador Otávio também. Certamente, se passar só um pedaço da língua já estava bom, viu, vereador Leleco? Mas, voltando à discussão do requerimento, que é necessária, realmente, eu acho que duplicar ali, chegar até a Faria Lima, urbanizar, a Faria Lima não, a Chateaubriand, o dispositivo de acesso, a iluminação, o urbanismo, como não é necessário iluminação e urbanismo só naquela avenida. Tem muitos pontos da cidade que a iluminação está deficiente e o que